Olá pessoal, vamos falar sobre o capítulo 8º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Veja bem, a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Porque ela inclui todo aquele pensamento que nós temos sobre egoísmo e orgulho. Por isso Jesus toma a infância como ideia dessa pureza. Assim como ele tomou para o da humildade, ser puro como uma criança, limpa de coração. Essa comparação ela poderia não ser justa, considerando que o espírito da criança ele poderia ser muito velho, ou seja, ele poderia ter muitas encarnações e que renascendo para uma nova vida corpórea, ela traria essas imperfeições dessas encarnações. Porque, vejam bem, só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Né? Aquele que está ainda que tem imperfeições, vai reencarnar, desencarnar, lógico, né? E vai trazer essas imperfeições das coisas. Contudo, ela é exata do ponto de vista seguinte, da vida aqui presente. Porque ela ainda como criança, não tendo que manifestar uma tendência perversa, ela vem com a imagem da inocência e da candura. E vejam que Jesus, em suas palavras, ele não disse que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se assemelham a uma criança. Vamos ver o que Jesus disse? Apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que elas o tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo isso, começou a zangar-se. Ele lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não a impeçais. Porque o reino de Deus é para aqueles que se assemelham a essas criancinhas. Eu vos digo, em verdade, todo aquele que não recebeu o reino de Deus, como uma criança, nele não entrará. Isso está em Marcos capítulo 10, no versículo 13 a 16. Então vem uma pergunta. Uma vez que o espírito de uma criança já viveu, por quê? Por quê? Não se mostra ele desde o seu nascimento tal qual ele é. A resposta é o seguinte: porque tudo é sábio nas obras de Deus. Tudo é perfeito nas obras de Deus. A criança, ela tem necessidade
de cuidados especiais, que só a ternura materna da mãe pode lhe dar. E essa ternura cresce com a franqueza e a ingenuidade da criança. Portanto, para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E precisaria que assim fosse para cativar sua bondade, seu empenho. Ela não teria com ele mesmo seu desapego se, ao invés da sua graça ingênua da criança, ela encontrasse nele, sob seus traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E ainda menos se conhecesse o seu passado. Vejam como tudo é perfeito na obra de Deus. Veja que quando Jesus cita suas frases e ensinamentos, elas são sublimes. Nós temos um aprendizado maravilhoso em nossas mãos. Nós precisamos, é um aprendizado riquíssimo. Nós precisamos, eu aconselho, façam do Evangelho de Jesus um livro de cabeceira. Estudem, leiam, são palavras gratificantes, são palavras que têm um ensinamento grande. Então, vamos toda hora consultá-los. Eu vou ler aqui para vocês uma mensagem desse capítulo, que diz o seguinte, para finalizar. Jesus, um espírito, ditou isso a Allan Kardec. Jesus queria que os homens viessem a ele com confiança desses pequenos, seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas as mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. É que Jesus estava começando o ministério nisso. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril, ela está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade,
A manifestação espírita, ela alarga o horizonte. E eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Quem assina, quem disse isso é João o Evangelista. Paris, 1863. O que eu recomendei como livro de cabeceira, será que vale a pena? Olha, eu acho que vale a pena, porque toda vez que nós estivermos em conflito ou passando alguma necessidade ou tendo algum pensamento, um sentimento ruim aqui dentro, leiam. Leiam as palavras. Aqui está o remédio. Gratidão a todos.